História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho. 13 de julho de 1190, Dom Gualdim Pais, meu 26º tio-avô, nobre cavaleiro medieval, monge guerreiro, fundador e povoador da vila de Tomar, cavaleiro da Ordem dos Templários, quarto grão-mestre dos Templários portugueses, que combateu na Terra Santa, depois de um esforço épico e de muito pelejar, com auxílio dos cavaleiros templários, consegue repelir o exército muçulmano de Almansor e vencer a batalha, libertando o castelo de Tomar. Dom Gualdim Pais, nobre cavaleiro medieval, monge guerreiro, fundador e povoador da vila de Tomar, cavaleiro da Ordem dos Templários, quarto grão-mestre dos Templários portugueses, combateu na Terra Santa, nasceu em Amares, em 1118 e morreu em Tomar, 13 de outubro de 1195, sexta-feira. Era filho de Dom Paio Ramires e de Dona Gontrado Soares, neto paterno de Dom Ramiro Aires e de Dona Teresa Pires e neto materno de Dom Soeiro Pais Correia e de Dona Urraca Oeiris Guedião. Dom Gualdim Pais, nasceu em Amares, localidade minhota perto de Braga, em 1118, filho do nobre Dom Paio Ramires, meu 27º avô, 7 vezes meu avô, e de Dona Gontrado Soares, minha 27ª, 2 vezes minha avó, nobre cavaleiro medieval, monge guerreiro, cavaleiro da Ordem dos Templários, quarto grão-mestre dos Templários portugueses, combateu na Terra Santa e foi um extraordinário estratega militar. Muito cedo ingressou na corte de Condessa Dona Teresa de Portugal, onde foi educado lado a lado com o nosso futuro primeiro rei Dom Afonso Henriques, tal como ele também sobrinho de Dom Paio Mendes, arcebispo de Braga e o mais importante clérigo português. Dom Gualdim Pais, com 21 anos, inicia a sua carreira militar, como guerreiro, ao lado do seu rei Dom Afonso Henriques, acompanhando na Batalha de Ourique, onde após a batalha, foi armado cavaleiro pela espada do próprio rei, após feitos gloriosos nesse combate. Durante o período dos confrontos entre Dona Teresa e seu filho Dom Afonso Henriques, na Batalha de São Mamed, Dom Gualdim Pais teve um papel discreto nestas contendas, dadas as ligações próximas entre mãe e filho envolvendo a sua proximidade com ambos. Durante esta altura, visitou as terras ibéricas de Hugues de Payens com a finalidade de recrutar cavaleiros para a Ordem dos Templários, criada recentemente no Conselho de Troyes, onde São Bernardo de Claraval foi encarregue de criar as suas regras, tudo isto, após a Primeira Cruzada em 1099, o que vem dar origem à Ordem dos Cavaleiros Templários, que na sua origem foram apenas 9 cavaleiros, havendo fontes que afirmam que um destes cavaleiros seria de nacionalidade portuguesa. Estes templários foram denominados como pobres cavaleiros de Cristo, tendo feito votos de pobreza e castidade. A sua primeira sede, de acordo com a história, foram as caves do Templo de Salomão, na Cidade Santa, local onde teriam sido as cavalariças, que eram enormes, podendo guardar mais de 1000 cavalos. Todavia foi antes de Portugal nascer que Dona Teresa fez a primeira doação em 1126 aos Templários, que foram as terras de Fontarcada, localizadas no atual distrito de Viseu. Posteriormente a mesma soberana doou à Ordem do Templo o Castelo de Sor. Nesta época já Dom Gualdim Pais partilha uma amizade e confiança recíprocas com Dom Afonso Henriques, tudo isto após a Batalha de Ourique e o Tratado de Zamora que reconhece a primeira fronteira portuguesa. Dom Gualdim Pais, segundo ordens do seu senhor, prossegue a luta contra os mouros e com cerca de 120 homens conquista Santarém utilizando uma estratégia inédita de emboscada noturna. O que estava em causa era a manutenção de consolidar as nossas fronteiras com as linhas do Tejo. Em prosseguimento desta intenção, o guerreiro Dom Gualdim aparece integrado entre os 15.000 portugueses, num exército de 30.000 homens, que avança para Lisboa tendo a mesma cidade se rendido após 4 meses de terrível cerco. Reportam-se factos históricos entre historiadores da época, aludindo a façanhas de Dom Gualdim Pais sobretudo no contexto dos inúmeros ataques à grande fortaleza que era Lisboa. Relembrando que a Ordem do Templo foi fundada a 14 de janeiro de 1129, ocasião em que Dom Afonso Henriques afirma ele próprio ser um cavaleiro templário. À época, o Papa Inocêncio I concede grandes novos privilégios aos cavaleiros do Templo através das bulas Militis Templii e Milites Dei. Regressando à figura de Dom Gualdim e entrando numa suposta segunda fase da sua vida, é o mestre templário Bernardo de Tremolay, que num capítulo secreto sagra Dom Gualdim Pais como cavaleiro templário, isto pouco antes da sua oficial partida para a Terra Santa, sendo esta questão colocada em termo de pouca veracidade por vários historiadores. A versão mais aceita é que Dom Gualdim é templário investido em Jerusalém, na Terra Santa. Mas todas estas teorias ainda hoje são contestadas com mais ou menos factos históricos. Na Terra Santa, a primeira grande batalha em que se distingue Dom Gualdim Pais é no cerco de Escalon, onde milagrosamente Dom Gualdim se salva. Os 40 cavaleiros templários que o acompanhavam foram degolados após a entrada na cidade, tendo apenas escapado o nosso guerreiro português de forma jamais descrita, que todavia dali saiu altamente prestigiado e respeitado pelos seus feitos. Ainda na Terra Santa, Dom Gualdim Pais prossegue a sua luta participando no cerco de Gaza e no ataque a Saga. Após 5 anos de lutas diárias, cobertas de glória, reza a história que Dom Afonso Henriques reclama de novo os seus serviços. Dom Gualdim regressa a Portugal e é o grande herói da conquista de Alcácer do Sal, em 1158, acompanhado apenas por 60 homens que conseguiu introduzir na fortaleza, uma vez mais numa estratégia, até hoje secreta.
Em Alcácer do Sal e durante os combates morre o grão-mestre templário da época Dom Pedro Arnaldo. Dom Afonso Henriques não hesita e nomeia Dom Gualdim Paes IV grão-mestre dos templários portugueses. Após Alcácer dá-se a doação, pelo rei, das terras de Ceras que incluía todo o concelho de Tomar e não só. Dom Gualdim, sediado então na região, procura então um local, onde pudesse construir uma sólida fortificação, escolhendo a cidade de Tomar e fundando ali o seu castelo, que igualmente seria sede da Ordem dos Templários. Esta fortaleza foi edificada sobre as ruínas da cidade romana de Célium. Assim, no dia 1 de março de 1160 começa a erguer-se o castelo de Tomar, tendo o grão-mestre atribuído em 1162 a esta cidade o seu primeiro foral. Mas Dom Gualdim sabe que é preciso rapidamente edificar mais fortalezas para a defesa de um território com 100 km de extensão por 40 de largura. Assim, em 1171 nasce o castelo de Almorol, em 1172 o castelo de Monsanto, 1174 edifica-se o castelo do Zezer, do qual hoje apenas restam ruínas. É também neste mesmo ano que é concedido foral ao castelo de Pombal. Outros mais castelos foram construídos na estratégia de defesa na toda a linha do Tejo. Muito mais haveria a referir quanto a este grão-mestre, monge e cavaleiro. Referimos o facto da maior importância histórica na consolidação do que hoje é Portugal, a última grande batalha de Dom Gualdim Paes, que foi a 13 de julho de 1190, o cerco à cidade de Tomar. Este cerco, onde 900 guerreiros almorávidas, comandados pelo rei de Marrocos, Almansor, sitiaram a cidade do Nabão, pilhando tudo em seu redor. Dentro da fortaleza não haveria mais de 200 homens entre cavaleiros templários e outros guerreiros populares, e Gualdim Paes, um velho guerreiro de 72 anos, após uma luta desigual junto à porta de Almedina, entrada principal da fortaleza de Tomar, consegue repelir a Moirama, pondo fim a um cerco que durou 4 dias de violentos combates completamente desiguais. Esta porta de Almedina, pelo muito sangue ali derramado, é hoje conhecida pela Porta do Sangue. 5 anos mais tarde, e no dia 13 de outubro de 1195, morre de Gualdim Paes, sendo sepultado na românica igreja de Santa Maria do Olival, local onde antes da fundação do castelo havia sido edificada uma pequena fortaleza. Igualmente nesta igreja foram sepultados uma grande parte dos mestres dos cavaleiros da Ordem do Tempo. Os seus túmulos desapareceram sem deixar rastros, e o do próprio Dom Gualdim Paes está vazio. Apenas poeira ali está guardada. Família. Dom Gualdim Paes era filho de Dom Paio Ramires, meu 27º avô, 7 vezes meu avô, que casou 2 vezes. A sua primeira mulher foi Dona Oruana Martins, minha 27ª, 7 vezes minha avó, de quem teve. Dom Vasco Paes, alcaide mor de Coimbra, casou com Dona Hermesenda Martins, meus 26º avós, 7 vezes meus avós. Da sua segunda mulher de Dom Paio Ramires, Dona Gontrado Soares, minha 27ª, 2 vezes minha avó, teve. Dom Gualdim Paes. Dom Gomes Paes de Piscos, casado com, desconhecida. Dona Sancha Paes, casou com Paio Gomes Gaber, meus 26º avós, 2 vezes meus avós.